Oi, pessoal! Então, eu tinha prometido fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês como que ficou o meu planner. E o planner, né, que eu criei para professores, como que eu fiz ele para mim e algumas dicas, ideias de como que vocês podem imprimir, utilizar, né, mostrar as folhas para vocês impressas, como que elas ficam. Enfim, mas antes eu preciso relatar uma coisa, confessar uma coisa. Confesso que todos os anos eu começo o ano preparadinho assim, caderninho organizado, planejamento, aula tal, tudinho bem bonitinho, esquematizado. Mas eu não sei se é assim. Enfim, eu me perco um pouco nessa questão da organização. Eu me perdia, tá? Que eu fiz um compromisso comigo mesmo que agora vai ser diferente. Mas eu acho que é o seguinte, como eu tenho assim, como a experiência já é um pouco mais longa, na cabeça da gente, né? Eu acho que alguns de vocês devem se identificar com isso. Na cabeça da gente já tem um monte de ideias, um monte de aulas, um leque de possibilidades, né? Que às vezes a gente prepara a aula, isso acontece, isso é próprio do trabalho com criança principalmente. A gente prepara lá aquele plano de aula maravilhoso, chega na aula, que a gente acredita que é maravilhoso, né? Chega na aula, a turma não está naquele clima para aquela aula. Ou acontece alguma coisa que não acontece a aula como a gente planejou. Eu, particularmente, quando não dá certo assim, não é que não dá certo, né, gente? Vou mudar a palavra. Quando não desenrola a aula, desenvolve como eu planejei, de acordo com aquele planejamento, às vezes eu acho que é mais interessante ainda, porque particularmente as minhas alunas, elas têm ideias assim incríveis, elas me dão ideias, porque às vezes elas falam uma coisa ou fazem uma coisa e vem assim, um insight, e aí eu crio na hora outra estrutura de aula, né, com as coisas que eu já tenho de conhecimento, e acaba que depois eu chego em casa, corro e anoto aquilo ali, e aquilo ali vira um outro planejamento de aula, para poder dar com outra turma, experimentar, nem sempre a mesma coisa que você fez, o mesmo plano, dá para todas as turmas, mesmo que sejam na faixa etária. Mesmo que seja, por exemplo, 2 a 3 anos, 4, 5 anos. Aí eu planejei uma aula para essa turma, mas cada turma tem a sua, né, característica, vocês sabem disso. Enfim, o que eu queria confessar é isso, que eu sempre começo planejando, compro aquele caderninho lindo, novo, até comprei esse ano, ó, outro bonitinho, happy, super colorido, aliás, super divertido e brilhante. E aí, eu planejo tudinho, esse aqui vai ser para estudar, mas acabo me perdendo ao longo do ano. E aí, o que aconteceu? Esse ano, aliás, em dezembro, eu fiz o curso de estruturas para o planejamento de aulas, né, de Baby Class com a Paola Bartolo, que foi maravilhoso. Aliás, eu já, né, conheço ela assim, há um tempo, já sigo ela, mas esse ano dessa pandemia que se passou de 2020, eu meio que virei assim, discípula da Paola Bartolo. E aí, enfim, ela é incrível, vocês devem conhecer, a maioria de vocês já conhece. Eu até indico, tá? Esse curso foi muito legal pra mim. E ela, nesse curso, ela deu essa ideia da gente fazer. Deu assim, exemplos de alguns planos, o que a gente podia colocar nos planos. Porque no geral, quando a gente compra em papelaria planos, o planner, né? Ou a gente olha modelos na internet, eles são especificamente para dia a dia. Até quando é para o professor, ele é muito voltado mesmo para o ensino regular, né? Então, não é aquela coisa que tem cara de professor de balé. E aí, assim, cara de professor de balé que se identifique com as coisas que eu me identifico. Porque eu vou ser sincera pra vocês que eu gosto muito, 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 muito de coisas assim bem infantis. Bem colorido, bem divertido, parecendo mesmo um livro de historinha de criança. Eu acho lindo, quanto mais cor. Se pudesse imprimir em papel que tivesse glitter, seria melhor ainda. Mas enfim, e aí inspirado, né, nessa aula, nessas coisas, eu comecei a fazer um planner pra mim. E aí eu preparei esse planner, que tá aqui. Eu inseri também, eu adaptei, lógico, algumas coisas e coloquei outras coisas que eu já tinha visto com outros profissionais e que eu já usava na aula, né? Igual a questão que a gente da avaliação.
que a gente faz, né? Das aulas, do comportamento dos alunos, como que eles se comportaram, como que foi a aula, se, né? Avaliando mesmo o decorrer da aula, se o objetivo foi alcançado, enfim, essas coisas que a gente deve fazer como professor. Eu começava tendo isso aí, fazendo sempre. Eu acho que é mais uma rotina que a gente tem que criar um hábito. Sabe, gente? O ano retrasado, que eu tive em sala de aula em 2019, eu comecei a ter isso mais como hábito, né? De avaliar, mas eu fazia assim, era um caderninho também. E aí eu anotava de vez em quando acontecia alguma coisa muito extraordinária. Ou positivamente, ou que não, né? Negativamente, assim, relacionado a um determinado aluno, uma turma ou a aula em si. O que eu propus. Mas aí o que acontece? Então eu resolvi fazer o planner com essas dicas todas e colocar essa coisa também de um espaço diário pra gente poder fazer essa observação. Estão reparando que eu ainda tô tossindo, né? Pra quem não viu meus vídeos que estão lá nos destaques dos stories, eu desenvolvi uma esofagite. Não é alergia, não é necessariamente uma falta de ar. Apesar de eu também estar passando por um processo alérgico, tá chovendo aqui em Ouro Preto, então, né, começa o clima a mudar. Mas é uma esofagite, viu, gente? Por isso que eu tô tossindo, né, É um espasmozinho, mas não se preocupe, tá tudo bem. Eu sei que incomoda, mas vamos continuar. Então é isso, ó. Aí eu fiz esse planner. E vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra mim. Eu fiz pra mim. Aí eu coloquei lá no Instagram, aqui no Instagram. E umas amigas minhas, que são professoras de balé, curtiram, gostaram e falaram: Iriele, que legal, amei. Até aqui de Ouro Preto mesmo, uma professora que inclusive foi minha aluna, falou assim: Iriele, eu quero um. Você não faz pra mim? Eu tive essa ideia de fazer. Então eu tô oferecendo o planner em arquivo PDF que você pode imprimir do jeito que você quiser, quantas folhas você quiser, nas cores que você quiser, porque eu fiz assim de várias cores, né? Pra mim, eu fiz baseado na cor do meu estúdio, da minha logo, da minha personagem, porque eu tenho uma mascotezinha, que é a Lili Bailarina. Não sei se dá pra vocês verem que tá meio longe. Que tem ela em algumas posições. Eu coloquei ela no meu planner, junto com a minha logo. Então, assim, eu fiz o meu todo nesses tons de lilás, rosinha e tal. Salmão, enfim. Que combina com o meu estúdio. E comprei este fichário, que eu pensei assim, se eu encadernar, que também é uma opção, e eu precisasse colocar mais alguma folha de plano de aula, por exemplo, né? O plano diário de aula. Que no meu plano especificamente, ficou mais ou menos assim. Se eu precisar, então, a gente tem sempre inspirações novas ao decorrer do ano, os alunos vão dando ideia. Aí eu vou montar uma aula diferente. Aí eu tive uma ideia, eu tenho muito disso de livro, pegar livros infantis e transformar em temática de aula, transformar em aula. Ou uma música especificamente, ou alguma coisa que surgiu das crianças falando em aula e eu achei que, nossa, isso aí vai ser legal. E colocar aquilo como um tema de aula, não necessariamente como aulas temáticas iguais aquelas de princesa, mas assim, né, que sempre tem a ver, ou um objeto que a gente vai usar, um recurso, né, pedagógico. Aí vai que eu quero colocar outra página no meu plano. Se tivesse encadernado, como que eu ia fazer? Ter que desmanchar? Então eu pensei assim, bom, se for o fichário, a gente pode sempre estar colocando uma página a mais. Se não for o fichário, eu também sugeri para as meninas que estão adquirindo o planner que elas podem usar pastas daquelas de divisória, que também é uma ideia legal, porque aí você pode colocar por turma. Vocês podem usar pastas de plástico, enfim, fica a critério. Pode imprimir um tamanho menor. Eu particularmente tenho uma letra muito grande e eu gosto de escrever meu planejamento bem detalhadozinho, então eu fiz com a folha maior mesmo. E aí esse aqui é meu planner, vou mostrar pra vocês como que ele ficou, tá? Ele tá bem gordinho, até tirei um tanto de página aqui pra poder guardar.
Tem uns que já coloquei temática dos livros, já que eu já tenho as aulas planejadas. Eu ainda não escrevi nele, porque eu tô fazendo em rascunho pra depois passar limpo. Porque assim, eu amo canetas coloridas, brilhantes, então eu vou usar minhas canetas brilhantes, os adesivinhos, as coisinhas. E aí, se errar, vai ficar feio. Então eu tô fazendo primeiro no rascunho. E aí, o que aconteceu? Tá aqui, ó. Eu coloquei a primeira lista de presença. Essa aqui é a lista de presença. Claro que, igual eu falei, ela é minha mascotinha e tem a minha logo no planner que eu tô oferecendo, né, lá no Hotmart. Tem outros personagenzinhos, outros bonequinhos, outros temas, mas todos bailarinísticos. E aí tá aqui o espaço, turma, ó. O mês, aqui em cima eu vou colocar a data e eu fiz frente e verso. Porque aí fica mais prático, econômico, né? Economiza as folhas. E também tá bem grandinho, né? Mas eu vou, assim, eu planejei fazer ele grandão assim, só que eu acho que os dias que eu tiver no estúdio a semana inteira e não tiver, por exemplo, igual eu falei pra vocês, que às vezes na aula mesmo surge ideia pra poder fazer outra aula. E eu não tiver naquele dia a ideia de fazer naquele dia mesmo uma outra aula, ou eu faço em rascunho em casa e passo a limpo depois, ou eu vou deixar durante a semana o planner lá no estúdio mesmo, pra não ficar carregando pra casa, porque ele é grandão, a não ser que tenha essa coisa de eu precisar dele por algum motivo. Se não, eu vou colocar a folha, por exemplo, esse aqui era o planner do dia. E aí eu vou colocar em outra pastinha separada, levar e usar naquele dia, trazer e guardar e deixar em casa. Então não defini se vou largar lá, se vou conseguir ficar longe dele, levo a lista de presença, enfim, tô definindo sobre isso ainda. Mas o planner tem, gente, lista de presença tem. Depois eu coloquei aqui com a divisória. O plano anual, sugestão da Paola, plano anual com os meses. O que a gente coloca no plano anual? Por exemplo, antes eu vou falar do conteúdo programático, né? O conteúdo programático é aquilo que você vai planejar, por exemplo, os passos que você vai trabalhar com aquela turma naquele mês ou naquele bimestre, os objetivos que você quer alcançar em determinado tempo, enfim, um conteúdo programático mesmo. E aí eu fiz ele só as capas, pra mim aqui particularmente, e pra o produto que tá lá no Hotmart. O meu! O meu eu fiz assim, com a minha logo, e fiz uma capa pra cada faixa etária, 2 e 3 anos, 4 e 5, até todas que eu precisava. Só que aí, ao invés de caderninho, e aí eu não fiz uma folhinha enfeitada pra cada um, que ia ficar dispendioso, eu vou usar mesmo as folhas do fichário. Então, nas folhas do fichário, eu vou escrever o conteúdo programático, vou dividir com a divisória e vou colocar na frente dela a turma que é. E tá ali. A turma não, a faixa etária, né? Que é. Porque... E aí a gente pode também dividir por turmas, enfim. Então, aí o que acontece? Aqui você pode colocar qual o conteúdo programático que você vai usar em fevereiro, em março. Se tem apresentação em maio. Aula especial das mães. Se tem férias, se tem as aulas temáticas mesmo. Começo de ensaio, espetáculo, enfim. Então, é o plano anual. Aí tem o plano semanal, que eu imprimi ele frente e verso, porque semanas são bem mais do que do plano anual. Se bem, gente, que o plano anual, na verdade, a gente tem que fazer um por turma, ou um por faixa etária, não é não? Então, assim, na verdade, vai precisar de mais mesmo. Mas como é um por turma, um por faixa etária, eu fiz ele só na frente. E esse aqui, o que é o plano diário, eu fiz ele frente e verso. Lembrando que esse aqui é com a minha logo e a minha mascotinha. Que tem lá, ó, os recursos pedagógicos, os temas da aula, os objetivos, tudinho. E aí chegou no plano diário. O que eu falei sobre ter uma ideia temática sugestiva para cada aula no planner que eu criei e estou oferecendo para vocês?
Aqui, ó, a capa do conteúdo programático que tá no produto, ela é mais ou menos assim. Aliás, ela é assim. Só que aqui esse fundo tem várias opções de cores. Tem rosa, tem lilás, não sei se tem amarelo, não tô recordando agora. E tem esse verdinho claro aqui. Que, na verdade, é o seguinte, precisa ficar claro uma coisa. Cada impressora imprime com uma cor de acordo com ela. Não sei explicar o porquê. Mas, por exemplo, se é laser, jato de tinta, se você mandar imprimir em gráfica, se é a sua da sua casa mesmo, a cor que tá lá no arquivo em PDF, você vai olhar para ela e quando ela for sair aqui impresso, vai ter uma modificação por conta da impressora. Tá, gente? Mas continua assim, fofíssimo, ó. Continua fofíssimo. Então, aqui, ó. Esse aqui é o Planejando Espetáculo. Vamos realizar. Que tem também, ó, 3 opções de cores. Você pode imprimir uma cor para cada turma. Ou escolher só uma cor, que é padrão mais para você, pro seu balé, né? E aí, então, aqui. Olha só que fofura. Essas páginas do plano diário. Que são mais ou menos assim. Cada tema... Esse é o tema das aulas das borboletas. Por isso que é sugestivo, gente, ó. Aula das borboletas. A bailarininha tá de borboletinha. Cada tema, são 12 temas. E cada um tem 3 cores, 3 opções de cores. O lilás, o verde água, que às vezes parece que é azul lá no PDF, mas ele saiu aqui no meu impressora verde água. E o rosa. Então você pode ou escolher fazer todos de uma cor, ou você pode escolher dividir por turma também. E aí tem vários temas, igual, ó, varinha. Muitas professoras usam varinha como recurso pedagógico, não é? Então você vai fazer a aula planejada usando a varinha. Olha que legal, tá aqui. Estrelinhas. Essa daqui é a Bela da Bela e a Fera, gente. Eu encontrei essa bonequinha super fofa pra representar. Aí tem, ó, quer ver outros temas? Ai, o quebra-nozes! Olha que fofo o quebra-nozes. Não tá fofíssimo? Tem também esse daqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas acho que eu vou chegar mais perto. São esqueletinhos, tá vendo? Porque eu trabalho anatomia com as alunas. Até as pequenininhas a gente trabalha assim, né? Um jeito, uma linguagem própria delas. Tem as aulas, às vezes, de... esquema corporal. Esse aqui que tem bailarinos também. Tá super fofo. Enfim, são 12 temas. Olha o do unicórnio. Vou mostrar o do unicórnio. Do unicórnio, que é fofíssimo. Ui, baguncinha. Então, gente, aí, o que acontece? São 12 temas. Ah, os animaizinhos. Os animaizinhos, olha. Que fofura. E o que acontece? Pra poder... Lembra que eu falei sobre a questão de analisar, de avaliar, de criar um hábito, de registrar o que acontece na aula, como que seus alunos né, estão desenvolvendo, as habilidades, né, se eles estão aprendendo mesmo, o que você está propondo, se aquela aula alcançou, né? Para criar o hábito, o que eu fiz? Eu imprimi na parte de trás do plano diário. Então, que é o relatóriozinho, né? De observação, né? Avaliação da aula e tudo mais, do seu trabalho. E aí eu imprimi assim, ó, plano diário e esse relatóriozinho, esse espaço para você avaliar, anotar. Isso também, esse espaço foi uma sugestão da Paola. Eu dei uma adaptadazinha bem pouquinho e coloquei aqui. Eu fiz no meu bem parecido com o dela e o planner depois eu fui meio que adaptando o planner para os professores, né? Que é o produto que eu tô oferecendo lá. Mas tá do mesmo jeito assim, né? Possível de os mesmos espaços, as mesmas avaliações, as mesmas coisas para você observar. E aí, que a gente pode observar o ritmo, motricidade, afetividade, o aprendizado mesmo em si. E aí você pode criar uma legenda, não sei, um coraçãozinho para uma coisa, estrelinha para outra, sei lá, uma bolinha para outra, uma carinha feliz, uma carinha assustada, enfim, não sei. Isso é uma ideia, é só uma ideia.
Mas eu acho que se você conseguir imprimir, se você achar essa ideia legal de imprimir atrás, eu acho que vai te ajudar a criar o hábito, assim como eu acredito que vai me ajudar a criar o hábito também, de fazer isso, porque aí fica mais fácil da gente conseguir acompanhar, ver mesmo como é que tá sendo o desenvolvimento dos nossos alunos, do nosso trabalho, ver o que é que deu certo, o que é que não deu, conseguir acompanhar se eles estão realmente aprendendo o que a gente está ensinando, né? Se a resposta social deles, a interação com os colegas, tá dando certo. É difícil falar essa palavra, dando certo, né? Vou mudar essa expressão. Como que ele tá evoluindo nessa questão, né? Como que eles se dão, enfim. Aqui, ó, gente, tem também da princesa, que é coroinha e castelo. Tem todos os temazinhos bem bacanas. E no plano, que eu não imprimi aqui pra mim ainda, porque eu fui criando depois, no planner geral, tem também a avaliação. Esse aqui é o meu que eu tô fazendo diário. Mas lá tem bimestral e semestral. Então você pode ou fazer diário, ou fazer bimestral, ou fazer semestral, ou fazer os 3 tipos, os 3 tempos, né? Modelos. Então tem mais isso também, que tá lá no plano, no arquivo, para vocês poderem ter. São essas sugestões que eu tenho para dar para vocês sobre o uso do planner, que ficou, ó, fofinho. Esse aqui é de um livro que eu comprei, que eu vou fazer a aula dele, que esse aqui é uma temática que eu não fiz para todo mundo, porque é de um livro, né, gente? Tem direitos autorais e é uma aula temática que eu tô criando. Então, assim, mas são sugestões. Inclusive, eu tive mais uma ideia, que se algum de vocês tiver vontade, quiser que eu faça esse plano, adapte nele com a sua logo, se você tiver a sua logo, se você tiver uma mascotezinha ou uma cor específica do seu estúdio, do seu balé, enfim, do seu trabalho, e quiser que eu faça, assim, mais com a sua cara, então, fala aí comigo que a gente combina, tá bom? Porque eu já tô planejando fazer isso já para uma amiga, a gente tá aí combinando, então acho que pode dar certo, se você quiser a gente pode fazer para você também. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, que vocês tenham gostado do formato do planner, que aula da Belinha. E que vocês corram lá no Hotmart, porque tá com um valor bem pequenininho de lançamento esse arquivo, gente. E aí vocês podem adquirir e imprimir na hora, salvar no computador, fazer quantas folhas vocês quiserem, nas cores que vocês quiserem, mas aí me conta, me marca, manda pra mim como vocês estão fazendo, porque é que eu acho que esse ano vai ser diferente. Eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente com esse plano agora. Sabe por quê? Porque ele motiva. Você olha pra ele é colorido, ele tem cara de bailarina, ele tem figuras de bailarina, e ele é inspirador, você vai se inspirar com as temáticas, né? Os temas, as figurinhas, as ideias. E aí você vai ficando motivado de continuar utilizando, de continuar fazendo. E aí também outra coisa, os alunos, quando vem que o professor chega lá, porque no ano passado, quando eu fazia isso, mesmo quando eu comecei a deixar de lado o caderninho que era do plano mesmo, e levar os planos às vezes em folhas ou coisa do tipo, ou em outro caderno, eu sempre colava brilhinho, fazia umas coisinhas, desenhos, negocinho. As meninas ficavam assim, ai, que coisa linda, Tiriele! Nossa! Tipo assim, e aí elas viam que a aula, além de ter teve um preparo, teve um carinho, um cuidado. E elas olham e acham bonito, acham legal, porque é infantil, é do universo delas. Então, elas vão ficar assim motivadas também. Eu sei porque eu recebi mensagem até de amigas que estudaram comigo no FOP, no curso de artes cênicas, e que mandaram para mim aí recadinho falando assim, ai, como é que faz para essa aluna à distância? E eu coloquei até na divulgação esse depoimentozinho da minha amiga Lili, que ela falava assim, se as professoras dela tivessem todo esse carinho, toda essa coisa assim, ela acha que ela gostaria mais do balé. Porque quando a gente trabalhou junto, nós trabalhamos
num espetáculo de dança-teatro, ela atuou pra mim, que eu dirigi, ela tinha um pouquinho de rançozinho do balé. E a gente deu uma quebradinha nisso durante o processo, mas imagina só, que ela cresceu, se tornou atriz. E agora que ela descobriu que podia ter sido bem melhor, bem diferente. Eu tenho certeza que se você é professora e tá me escutando aí, é porque você já é uma professora diferente. Você já é uma professora incrível, encantadora, super carinhosa e cheia de ideias criativas, com caixinhas brilhantes aí na sua memória. E você já faz suas aulas serem incríveis. Então, ó, vai te ajudar ainda mais a criar esses hábitos, a organizar, a encantar e ficar também você mesma entusiasmada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas, do meu planner. À medida que eu for fazendo, depois passando a limpo, eu mostro pra vocês como vai ficar. Eu tenho, assim, coleção de canetas coloridas brilhantes e aí eu vou escrever cada planner de uma cor, também de acordo com o tema. Eu amo fazer essas coisas. E eu mostro pra vocês depois, tá bom? E eu quero ver que vocês vão fazer também, viu? Um beijo, beijocas, uma não, muitas beijocas pra vocês. E até loguinho. Tchau, tchau.